Quando você começar a entender que o Bitcoin não está só se valorizando em relação às outras moedas, você vai começar a ver que o buraco para a moeda fiat, ou seja, o sistema fiduciário que nós utilizamos hoje, assim como o resto do mundo, ele é bem mais embaixo. Por isso eu vim hoje trazer aqui um fato muito crucial sobre como as nossas moedas e o Bitcoin estão performando hoje e a tendência deles continuarem a daqui a 10 anos. Porque se nós formos olhar aqui, o que parece estar acontecendo para muitas pessoas é que, ao longo da passagem do tempo, o real permanece o mesmo, afinal, R$1 continua valendo R$1, R$10 continuam valendo R$10, só que o Bitcoin ele tem essa escalada e essa subida que ele tem devido à sua valorização. Agora, isso está certo? Não, porque nós temos uma coisa chamada inflação, ou seja, a perda de valor da moeda. Se você for ver uma comparação, você pode ver que lá de 94, da criação e da institucionalização do real, você consegue ver que R$1 em 94 hoje equivaleria a 13 centavos. 5, 64 centavos. 10, 1,27 e por aí em diante. Até você ter o valor de 12,71 a cada R$100. Não é as coisas que ficaram mais caras, pessoal. É a moeda que perdeu muito valor. Óbvio, algumas coisas ficaram mais caras, só que, na verdade, grande parte do impacto que a gente sente é isso aqui. Esse abismo de diferença na perda de valor da moeda. E não para só por aí. Por quê? Se nós formos olharmos aqui, o real, ano passado, em 2024, teve uma desvalorização absurda e o pior desempenho desde 2020. E vocês lembram o que aconteceu em 2020, né? A palavrinha aqui que causa terror em muita gente, que foi uma crise mundial que simplesmente todo mundo teve dificuldade econômica. Nós ainda conseguimos ter um pior desempenho ano passado em relação a 2020. E se você for dar uma olhada no porquê, o que aconteceu e como foi esse desempenho, você vai ver que ano passado nós encerramos com uma desvalorização de 21% ante o dólar Pitax, que é a referência que nós utilizamos para comparação em relação a mercadorias e bolsas no exterior. O desempenho coloca o real como a moeda mais desvalorizada entre 27 economias. E quando você vai olhar aqui embaixo o desempenho das outras moedas, nós estamos liderando a desvalorização. Segundo, nós temos o peso argentino. Lembrem-se que a Argentina, até pouquíssimos anos atrás, estava com uma crise absurda. Você tem uma desvalorização maior que o peso colombiano, entre outros países aqui. Foi uma desvalorização absurda. E sem contar que nós não estamos em crise. É sempre bom frisar isso, que a gente às vezes tem algumas coisas que parece até que o país está em crise, mas não, a gente não está com crise. Foi simplesmente a própria má gestão, a impressão do governo, que vai acabar acontecendo de qualquer forma, né? Mas talvez tenha dado uma escalada maior nesses últimos anos. E quando nós formos olhar aqui, o resultado foi o pior para a divisa brasileira desde 2020. 2020, todo mundo estava imprimindo dinheiro a rodo. E isso foi o que acabou causando uma das maiores desvalorizações nas moedas por todo mundo. Tanto o real quanto o dólar e por aí vai. E a terceira maior desvalorização que nós tivemos aqui desde 2010, perdendo apenas para 2015, durante o segundo mandato da Dilma, que nós tivemos uma desvalorização da moeda de 31%, e 2020, no ápice da pandemia, que foi de 22%. Para você ter noção como a impressão de moedas é uma coisa tão problemática para a inflação, você pode pegar, por exemplo, esse gráfico muito bonito aqui, chamado Money Supply M1, o famoso M1, em que basicamente nós vemos a quantidade de ofertas da moeda em circulação no país. E se nós formos olhar aqui, desde a criação do Plano Real e do lançamento da moeda lá em 94 até aqui em 2020, antes da pandemia, nós temos um período aqui de 26 anos. E se você for olhar, nós conseguimos acumular nesse período de 26 anos um total de moedas em circulação de 400
bilhões. Ou seja, nós precisamos de 26 anos para chegarmos à marca de 400 bilhões de reais em circulação. Só que aí, em 2020, nós tivemos a pandemia. E se você for ver, essa grande setinha vermelha aqui está mostrando justamente o aumento que nós tivemos na impressão de moedas. E você vai ver que no decorrer de um ano, ou seja, deste ponto aqui em 2020 até aqui em 2021, nós tivemos um aumento na impressão de 200 bilhões. Ou seja, o que você levou 13 anos, se nós dividirmos aqui essa passagem do tempo em 13 anos, você vai ter o equivalente de impressão em apenas um ano. Ou seja, tudo isso aqui nós conseguimos fazer em apenas um ano devido à pandemia. Para vocês verem como está sendo o impacto da impressão de moeda no país. Em outros países também está igualmente ruim. Se eu mostrasse o gráfico dos Estados Unidos em 2020, vocês iam ficar em choque. Mas é a tendência natural quando a gente fala do sistema Fiat. A gente precisa imprimir dinheiro para a gente conseguir dar estímulo à economia, para poder sair de crise. Então, isso acaba acontecendo naturalmente. Mas e o nosso Bitcoin? Se você for olhar aqui as características principais do Bitcoin, você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, Bitcoin ele é descentralizado, ou seja, não tem um local fixo que é a sede do Bitcoin, que é o local, a raiz do Bitcoin, aonde ele foi criado, aonde ele fica. Não, o Bitcoin é da internet, o Bitcoin existe na blockchain, não tem como você desligar ele, não tem como você atacar ele, não tem como você fazer nada contra a moeda, porque simplesmente ela está em todos os lugares, em todos os computadores conectados na rede. Por isso que ele é 100% digital, não tem aonde você atacar, não tem nada físico do Bitcoin, você simplesmente só lida com ele pela internet. E aí nós chegamos no ponto mais importante que eu gostaria de falar aqui, que é quantidade limitada. Não vai nunca mais existir nada além de 21 milhões de bitcoins. Não tem como fazer mais, não tem como copiar, não tem simplesmente nada que aumente a oferta de bitcoins, diferente da moeda fiat, que a gente pode sempre imprimir mais. Então, quando você tem uma moeda que não tem como você fazer mais, não tem como fabricar mais, não tem como aumentar a oferta dela, como a gente sabe, a lei do livre mercado, a tendência é que essa moeda suba de valor. Afinal, é oferta e demanda. Se a oferta é baixa e a demanda é alta, o valor dela vai subir naturalmente. E é por isso que nós pegamos aqui uns dados para a gente ver os maiores valores do Bitcoin a cada ano. Mas o que nós já podemos perceber aqui é que o Bitcoin sempre vai aumentar de valor. Apesar dessas curtas quedas que ele teve aqui ao longo dos anos, você vai perceber que a tendência do Bitcoin vai ser sempre se valorizar, porque mais pessoas estão comprando o Bitcoin, mais pessoas estão aderindo ao Bitcoin e a oferta continua a mesma, ou seja, a gente vai começar a pagar cada vez mais caro no Bitcoin. E da mesma forma que eu mostrei para vocês como que tá a oferta de real, a oferta de Bitcoin não vai mudar, afinal ela vai ser simplesmente uma linha plana ao longo dos anos, ela não vai mudar. Mas nós temos aqui simplesmente para ilustrar a valorização do Bitcoin desde a sua criação aqui em 2009 até aqui em 2025. E se você for ver, apesar do Bitcoin ter tido mais quedas e um período turbulento aqui pós-pandemia, 2020, 2021 e até o pedacinho de 2022, você vai ver que o Bitcoin simplesmente foi subindo sem parar. E a tendência dele é que ele continue subindo. E aí voltamos a um pedacinho daquela imagem que eu mostrei no início do vídeo, que na verdade foi uma postagem do mercado de valor lá no TikTok e no Instagram, que é o que parece estar acontecendo, aquela mesma imagem que nós vimos do real mantendo seu valor ao longo do tempo e o Bitcoin só subindo e se valorizando, mas na verdade o que realmente está acontecendo, que o real está perdendo valor ao mesmo tempo que o Bitcoin está
ganhando valor, ou seja, ao longo do tempo, quanto mais tempo nós formos passando, maior vai ser a diferença de preço de um para o outro. Então agora, para fins educacionais, eu fiz uma coisa que talvez alguns economistas me xingassem um pouco, mas eu quis fazer uma estimativa do real em 2035. Afinal, a ideia desse vídeo é fazer um comparativo entre o real e o Bitcoin daqui a 10 anos, ou seja, em 2035. Só que calcular a inflação, que eu deveria calcular, no caso, para a gente ver a desvalorização do real, é um evento muito imprevisível. Ele depende de muitos fatores externos, como os bancos centrais vão lidar, crises que podem acontecer, governos que podem acontecer, é muito imprevisível. Mas seguindo uma projeção mais realista de tudo que a gente teve até hoje, tirando a crise do Covid em 2020, dentro desse cenário eu pedi para o ChatGPT e o Grok, aconselho vocês também a usar o Grok ele é bem legal e pouca gente usa comparado ao ChatGPT, nós vamos ter, segundo o ChatGPT, um aumento de cerca de 59% nos preços acumulados no período até 2035. Tem aqui os cenários que ele estabelece, um cenário conservador, que acredito sinceramente pelo nosso histórico aí de lidar com a inflação não vai ser conservador, ele ia estimar um controle da inflação em 3,5 dentro da meta, e só nisso, mesmo sendo conservador, você ia ter a inflação acumulada de 48. Se você for manter o moderado, que seria baseado no histórico recente, você teria 59% até 2035. Só que também pedi ao Grok para a gente ter uma base e o Grok chegou e disse que a inflação no período acumulado seria de cerca de 55,3, ou seja, eles chegaram bem próximos do mesmo resultado, afinal eles usaram praticamente os mesmos dados que a gente tem disponíveis do IPCA. Então, basicamente, em 10 anos nós teríamos uma perca de 50% do valor da nossa moeda. Ou seja, se você compra hoje um produto a R$100, você em 2035 compraria o mesmo produto a R$150. Ou, se você quiser, nós podemos dizer que simplesmente uma nota de R$100 ia equivaler a uma de 50. É uma perca de metade por cento do valor de compra do real. Agora, Pedro, e o Bitcoin? Bom, o Bitcoin é um caso mais à parte, porque se você for olhar a previsão do preço do Bitcoin, você vai ver que em 2035 ele está previsto para valer algo em torno de $1 milhão, seguindo, óbvio, o mesmo estilo de previsão que nós estamos utilizando até agora para o Bitcoin. Não é 100% exato, mas dá a gente uma estimativa que o Bitcoin pode estar valendo até $1,5 milhão em 2035. Muitas pessoas mesmo acreditam que ele consegue chegar nessa marca em 2030, entre 2030 e 2035. Fortemente também apoiado na teoria de que as moedas, principalmente o dólar, vai ter uma desvalorização natural ao longo dos anos, o que vai aumentar ainda mais a discrepância entre o preço das moedas fiat e o Bitcoin. Então, o efeito de comparação, se a gente pegar hoje R$100 e investirmos em Bitcoin, como você hoje, o Bitcoin está mais ou menos cotado a 100k, dá para a gente fazer essa brincadeira. 100k hoje até 1 milhão, vou arredondar para baixo, 1 milhão em 2035, você teve uma valorização que praticamente você multiplicou por 10. Então hoje, se você investir R$100 em Bitcoin, em 2035 esses R$100 vão estar valendo 1.000. Se você for fazer ainda agora o comparativo da diferença absurda que vai ser em relação a real, os seus R$100 investidos em Bitcoin viraram 1.000, 1k. Os seus R$100 mantidos em real viraram 50. Quando você faz essa subtração aqui, você vai ter R$950 que você ganhou de valor só porque você comprou Bitcoin ao invés de manter real.
Essa aqui é a diferença absurda que vai ser o real em relação ao Bitcoin em 10 anos. Essa é a diferença quando você tem uma moeda que é inflacionária contra uma deflacionária. O Bitcoin ele foi feito para não perder valor ao longo do tempo. Só que esse experimento social que nós estamos realizando no mundo real, de simplesmente podermos criar dinheiro em pleno ar por causa do Estado e da impressão de dinheiro, é justamente o que faz o nosso estilo de vida e todo ao nosso redor ficar tão caro ao longo do tempo. Então agora você consegue ter uma noção de por que tantas pessoas acreditam que o Bitcoin é o futuro, é a moeda que vai fazer com que o nosso estilo de vida fique um pouco melhor e menos agressivo, mas é claro que isso ainda está alguns bons anos lá na frente, se ainda forem querer adotar o Bitcoin como uma moeda tradicional, mas até lá você vai ter essas valorizações do Bitcoin aqui ao longo do tempo. Por isso que é um ativo que muita gente quer ter na carteira. É um ativo que ainda vai se valorizar muito porque ele está muito longe de atingir o potencial máximo dele. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o seu like, e se você gostou principalmente desse tipo de conteúdo, se inscreve no Mercado de Valor, porque a gente vai ter muito mais conteúdo vindo igual a esse aqui, falando sobre Bitcoin, falando sobre economia e sobre finanças e investimentos de forma geral. Agradeço muito vocês pela atenção e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!